Olá, está começando agora o programa Em Pauta, transmitido pelo canal 16 da NET, a TV Câmara. Toda semana recebemos aqui convidados diferentes para falarmos sobre temas importantes, polêmicos, principalmente temas atuais. Hoje vamos falar dessa relação do homem com o meio ambiente, com o desenvolvimento sustentável, com o futuro do planeta. Vamos conhecer um pouco mais a respeito do conceito da permacultura. Para isso, estamos recebendo João Roquette. Ele é diretor fundador do Instituto de Permacultura e Ecovilas da Pampa, o IPEP, localizado em Bagé. Para entrevistá-lo, estamos recebendo a jornalista Lareli, colaboradora do jornal Ambiente Já, e Ulisses Nenê, editor da Ecoagência de Notícias. A todos, muito obrigada pela presença. Professor João Roquette, bem-vindo. Tivemos agora uma série de atividades e eventos no Brasil sobre permacultura, mas um conceito ainda, para quem não é da área, pouco conhecido. Eu gostaria, por favor, que o senhor nos explicasse um pouquinho mais e bem-vindo ao programa. Obrigado. A permacultura foi criada por Bill Mollison no final da década de 70. A expressão, a permacultura não tem no dicionário, é a união da palavra cultura permanente ou agricultura permanente, e na realidade foi um processo, ou seja, houve uma transformação a partir do levantamento de dados, que o Bill Mollison fez em vários continentes, um trabalho de quase 20 anos, e acabou criando o que a gente chama hoje então de permacultura, que é um sistema de design. Então a gente diz que permacultura é uma filosofia interdisciplinar que agrega dentro desse design água, alimento, energia e abrigo. Então permacultura é design e a conexão desses vários elementos dentro de um sistema que a gente acredita que esse é o limite dessa sociedade, ou seja, é a falta de conexão entre as coisas. A natureza toda ela é conectada, tudo tem um porquê, tudo tem um sentido, tudo tem uma função. E a sociedade está baseada em cima da estética. Nós temos duas linhas de visão, a estética e a funcionalidade. A permacultura está baseada em cima da funcionalidade. E a partir da funcionalidade eu busco a estética. E essa sociedade se baseia toda em cima da estética. E aí se tu não tem funcionalidade em cima de um sistema, seja ele qual for, tu começa a ter o caos. Lara? Certo. João, bom dia em primeiro lugar. Eu gostaria de saber se o local onde acontece essas práticas e onde está estabelecida a permacultura fica destinado somente a áreas rurais, como o caso do IPEP em Bagé, ou nas biorregiões, chamadas, ou também existem espaços no meio urbano, dentro das grandes cidades, onde também se pratica permacultura. A permacultura é um sistema para trabalhar tanto na área urbana como rural. Ela nasce numa filosofia da agricultura, mas ela se estende à área urbana, ou seja, eu posso planejar uma cidade dentro da visão da permacultura, por exemplo. Desde as vias de acesso, a questão de água, a questão de energia, a produção de alimentos. Tu tem Cuba, por exemplo, produz hoje 80 e tantos % do alimento dentro da capital. Ou seja, tem como tu projetar espaços urbanos com a visão da permacultura. Várias coisas nós podíamos comentar com relação a isso. Desde o piso de um prédio de estacionamento, até um sistema de refrigeração de ar de um prédio enorme, como todo o sistema de água desse prédio, como toda alguma lógica com relação à energia desse prédio, enfim. O que eu não posso dizer é que uma casa isolada, porque está feita de terra, é permacultura. Ou seja, agora a casa onde tem alguma coisa de produção de alimento, onde tem algo relacionado à água, uma coleta de chuva, um reuso de água, alguma forma de geração de energia, bom, aí é permacultura. Ou seja, quando eu reúno essas filosofias todas, esses elementos todos dentro de uma lógica filosófica da permacultura, aí eu estou tratando permacultura. Ulisses Nenê. Até para as pessoas compreenderem um pouco melhor, concretamente, como é que é a permacultura, numa propriedade rural. O que diferencia uma propriedade com permacultura de outras tradicionais? Como é que funciona, como é que é? Descreva para nós, por favor. Seria o que a gente chama de design, Ou seja, é comum tu pegar uma propriedade X,
onde ela não tem a lógica da disposição das coisas no ambiente, no desenho. Imagina tu pegar um mapa, né? E tu começar a alocar as coisas nesse mapa, seja um lago, uma árvore, uma casa, né, uma estrada, né? A gente, quando vai começar um design desses, né, eu vou começar a discutir os setores e as zonas, né? Então, por exemplo, assim, eu vou começar a pensar de onde vem o vento predominante, certo? Eu vou botar isso no plano do meu desenho. Eu vou começar a ver qual a posição do sol no inverno e no verão, os ângulos disso, certo? Eu posso usar um lago, por exemplo, né, como um espelho para projetar luz para um grupo de árvores que recebe pouca luz porque ela está, por exemplo, para o lado sul, né? Eu vou pensar num beiral de uma casa para que não entre sol no verão e entre no inverno. Eu no verão não quero sol dentro da casa, eu quero luz. Né? No inverno eu quero sol. Então eu vou pensar isso tudo, eu vou desenhar isso, ou seja, o elemento isolado, que é o caso de uma casa, e esse elemento em conjunto com outro elemento, que seria a estrada, por exemplo, né? Seria um lago, uma árvore, né? ou o lugar onde vou colocar os animais, a lavoura, né? Ou seja, como é que eu conecto essas coisas todas dentro de um design? Isso é permacultura. Eu posso ir num lugar e de pronto já enxergar N coisas para ser feito, assim, por exemplo, né? Eu visitei uma área no Paraná, uma escola agrícola no Paraná, e assim que cheguei no lugar, eu vi que tinha uma série de problemas, por exemplo, né? Foi um prédio construído pelo governo federal, né? E toda a parte, por exemplo, de criação de animais, de vaca, porcos e galinhas, que era uma escola, né? Ou seja, onde tinha uma quantidade grande de animais, estava tudo isso construído do lado leste, né? E o que tinha mais próximo disso aí era o alojamento dos estudantes. Quer dizer, eu se fosse desenhar, projetar uma coisa dessa, eu nunca teria colocado esse elemento, vamos dizer assim, que seriam os galpões, desse lado. Por quê? Porque o vento predominante vem do leste. Então, todo o tempo o alojamento tinha o cheiro dos suínos lá dentro. A incidência de mosca era maior nesse alojamento. Certo? Então, isso para nós é design. Ou seja, se eu vou pensar numa construção, eu tenho que pensar que são as relações externas, né, que é o que a gente chama de setores, as energias externas, né? O vento, o sol, a chuva, a estrada, se tem vizinho, se não tem o barulho, né? O pó, por exemplo, tem uma estrada que de terra, passa o carro, tem pó, ou seja, eu tenho que pensar em tudo isso. Isso para nós é o design. E para cada coisa dessas tem alguma solução, né? Então a gente diz que todo problema tem uma solução, né? E na realidade o problema é uma oportunidade, né, para te poder trabalhar o teu conhecimento, trabalhar a criatividade e através desse problema tu chegar num grande resultado. E parece que outra característica é a diversificação da produção, né? Sim. Uma diversidade muito grande de culturas dentro de uma lógica da permacultura. Uhum. Muitos produtos variados, enquanto que a gente tem uma tradição mais de monocultura nas propriedades tradicionais. Eu te pergunto, em termos de produtividade, o que acrescenta uma propriedade com a prática da permacultura na comparação com outras? Eu acho que o estado do Rio Grande do Sul é referência à agricultura ecológica, né, no mundo, dá para dizer, né? E tem vários exemplos disso aqui. O que poderia acrescentar nisso seriam novamente essa questão das conexões, ou seja, por exemplo, eu coletar água de chuva, por exemplo, numa pequena propriedade, eu tenho uma estratégia de água, eu tenho energia acumulada aí, né? Eu pegar e usar, por exemplo, fezes de patos e marrecos para fertilizar uma água e usar essa água na irrigação, né? Consórcios de plantas, né? Sistemas produtivos como o Chinampas, por exemplo, que é o sistema mais produtivo do mundo, que é o sistema mexicano, dos índios mexicanos de produção, né? Eu fazer uso, né, de plantas aquáticas e patos e peixes dentro de todo um processo, né, que é a aquacultura, né? A permacultura trabalha com isso também, né? Mas, enfim, procurar usar ao máximo, né, do que o ambiente te dá. Uma é otimizar o espaço, certo? Né? E outra seria realmente fazer uma leitura desse espaço, que a gente chama de leitura de paisagem, né? Tem muita coisa que está no ambiente que tu não está vendo. E, na verdade, eu acho que é o grande impasse que a gente está vivendo hoje, né? A dificuldade da gente ler o que a Gaia nos diz, né? O planeta Gaia hoje, eu acho que está gritando com a gente uma série de coisas que estão acontecendo. E a gente tem dificuldade de ouvir isso, né? E de ler isso, né?
João, tu falasse das 4 áreas base da permacultura, né? Que seria a alimentação, a energia, a água e a última... Bioconstrução. E a bioconstrução, a moradia, né? Isso eu falei em abrigo. Exato, abrigo. Dentre essas 4, qual delas tu acreditas que seja em estágio mais avançado de preservação, tanto dentro da permacultura quanto a sociedade fora, em geral? E também, em relação a desafios, qual delas seria a mais difícil de ser repensada e também pensando em quem está fora da permacultura, quem está acompanhando de longe, dentro da sua vida urbana, enfim, qual é a que apresenta mais empecilhos de preservação e das pessoas repensarem o seu modo de cuidado? Eu acho realmente um pouco difícil de responder desse jeito assim, né? Pelo seguinte, porque eu vejo múltiplos problemas, certo? Nós não temos um problema, nós temos múltiplos problemas. E para múltiplos problemas você precisa de múltiplas soluções, né? Einstein dizia que a gente não pode resolver problemas novos com as ferramentas velhas, né? Então, por exemplo, se eu for pensar assim, eu posso te dizer, não, a água é um complicado, é um complicador, né? No mundo hoje, né? Agora, eu posso também fazer essa relação com uma hidroelétrica, né? Então, eu acho que não tem um, né? Se a gente for pensar num bom água, porque é a essência da vida, né? Mas eu acho que é uma relação de todas essas coisas, certo? Em conjunto, né? E o que precisa, eu acho que é mais do que teses, né? Eu acho que está se escrevendo muita coisa, né? O que a gente tem buscado é executar coisas, plasmar coisas, trazer para um plano de realidade, né? Onde a gente possa executar num sítio ou numa fazenda, como tu falou, né? Mas também que a gente consiga trabalhar dentro do município inteiro, né? Certo? Propostas reais e sustentáveis, assim, né? Trazer para um plano físico, né? Que eu acho que é o que está faltando, assim, né? E, professor, para isso é necessário o quê? O apoio, o financiamento, o investimento, seja ele público ou privado. Como está essa relação? Quais são as empresas que estão investindo? Quais são os projetos que estão aí para acontecer? Olha, tem alguma coisa acontecendo agora, inclusive esse evento que teve em São Paulo, o IPC8, a 8ª Conferência de Permacultura, teve o cunho de debate a questão da economia verde, né? Você chamou banqueiros, você chamou pessoas que trabalham com consultoria de grandes empresas para esse evento. Foi um evento que estava o mundo inteiro participando desse evento. E a ideia é arrumar espaço junto a essas grandes organizações para que consiga a gente ter um espaço de discussão e até mesmo de mudança em algum desses processos. Tem uma grande empresa hoje aí que trabalha com animais, com embutidos na área de carne, que abriu um espaço para a gente nisso, né? Para um grupo que está trabalhando com permacultura, né? E são lugares que estão, processos de produção que estão poluindo muito, né? Um exemplo é os suínos, por exemplo, né? Tu pega a região de Concórdia, tem cidades aí com 300, 400 mil habitantes, com mais de 4 milhões de suínos. E a gente não faz essa relação, né? Ou seja, então se tu for pensar, um suíno defeca por 3 pessoas, né? Então vamos multiplicar esse número por 3. Né? Isso é um impacto enorme, né? E, no entanto, para te montar uma indústria dessas num lugar desse, de repente tu não vai precisar de um levantamento ambiental, né? De licenciamento ambiental para isso. Ou se tem, ele é mínimo, né? E depois que está instalado, o que tu faz, né? Aí tu tem famílias envolvidas, etc. Né? Bom, então um caminho que a gente está buscando é contato com essas grandes empresas, né? Eu amanhã, por exemplo, tenho uma reunião com uma empresa grande sobre isso, de tentar arrumar um espaço, ou seja, nós estamos pedindo que nos deem um mínimo de espaço que a gente possa discutir, porque tem uma série de soluções para ser feita, né? Bom, outra questão é junto ao poder público, né? Agora, por exemplo, a gente estava concorrendo a um projeto com o Banco Mundial, com a Prefeitura de Charqueadas, né? Surgiu de um bate-papo, de uma conversa, acabamos desenhando um projeto. Foram 2.700 e poucos projetos no mundo, a gente ficou como finalista, e agora no finalzinho recebemos a notícia agora faz 3 dias, de 125 projetos aprovaram 24, a gente acabou ficando de fora, só que todos os que foram aprovados foram da África, né? Ou seja, se a gente for competir em necessidade, obviamente que a África ganha. O próprio prefeito nos ligou, o Jaime, né? Dizendo que ele mesmo estava a fim de votar no
no projeto do pessoal da África, em função da necessidade. Né? Com a prefeitura, com a FAO, a gente fez um projeto de escolas. Fomos contratados para desenvolver um trabalho de a pedagogia da horta, né, de valorização do alimento, essa coisa toda. Foi desenvolvido isso aí na cidade de Bagé, com 10 escolas, né, com algumas outras prefeituras, como São Lourenço, enfim, nós estamos buscando, né, e as prefeituras estão nos chamando, a gente está tentando desenvolver trabalhos. Qual é a maior dificuldade que vocês têm no trabalho com os produtores? Por que é tão difícil o produtor rural em geral? Eu me fixo muito na questão do produtor rural, porque é a prioridade, me parece, o trabalho de vocês. É tão difícil os produtores aderirem à permacultura ou a qualquer forma de produção agroecológica? Eu acho que as pessoas não conhecem, né? E tu não tem uma mídia favorável a isso, né? Não tem, ou seja, tu não tem uma escola, ou seja, a academia toda não está favorável a isso, muito pouco ainda, né? Tem seminários, né? Mas as pessoas estão sendo formadas ainda dentro da mesma maneira, né? Então, na realidade, existe uma grande desinformação, né? Eu vejo assim, né? Pega o arroz, por exemplo. O arroz é uma gramínea, é uma planta simples, certo? Né? E, no entanto, as pessoas não conseguem produzir arroz sem usar nitrogênio solúvel, sem usar herbicida, sem usar inseticidas, etc, etc, né? Entende? E é uma planta milenar. O arroz, estão plantando arroz há 3.000 anos. Estão plantando arroz. Eu tenho fotos de área, eu estive na Índia em janeiro, né? Eu tenho foto de áreas que as pessoas faz 2.000 anos estão plantando no mesmo lugar, sem usar nada disso. Então, né? E aí tu questiona isso, de repente o pessoal diz, não, né? Impossível, não. Ou seja, isso é uma coisa antiga, né? Não estamos falando de ontem, né? Agora tu imagina uma solanácea, tu imagina uma planta mais complexa, então, né? É uma gramínea. Mas aí o que falta é porque foi construído todo um processo, toda uma informação acadêmica para chegar a isso, né? Ou seja, houve uma apropriação da indústria em cima dos bens agrícolas. Essa é a realidade, né? Há um grande faturamento da indústria em cima da estrutura agrícola, certo? E aí cria um campo de desinformação a ponto das pessoas não acreditarem que seja possível fazer de uma forma diferente, né? Agora, exemplo não falta tampouco. Eu acho que falta espaço, né? Como esse que a gente está tendo agora, que eu sou grato a vocês em poder estar aqui, em poder estar discutindo isso, né? Assim como tantas outras coisas a nível da energia, por exemplo, né? Ou seja, nós estamos discutindo biocombustível, né? Tá essa discussão do PAC agora sobre crescimento, mas ninguém fala em economia, né? Entende? Ninguém fala em economia de combustível, ninguém fala em economia de energia. Nós estamos querendo, imagina nós tentar suportar um consumo de combustíveis de toda uma nação, certo? Em cima de álcool, de biodiesel. Tu acha que é possível? Nós seguir vendendo 1.500 carros por dia em São Paulo? Quer dizer, não basta só nós mudar a matriz, é que nem a questão da agricultura, ou seja, tu discutir agricultura ecológica ou agricultura orgânica, né? Que é uma diferença clássica entre as duas, né? Uma substitui insumos, que é a agricultura orgânica. A agricultura ecológica substitui processos, né? Não estamos só substituindo insumos, nós estamos substituindo forma de pensar, não é isso? Então, quer dizer, não basta simplesmente, eu estou com o carro andando a óleo vegetal há 3 anos, tá? Enquanto estava todo mundo dando contra isso, né? Fiz um curso com o norte-americano, a gente aprendeu, começou a aprimorar, estamos trabalhando com 3 veículos rodando assim, faz 3 anos, né? Bom, agora, a questão é discutir o consumo, o uso, né? O uso, e ninguém fala isso. Por quê? Porque qual o político que vai pautar que nós temos que consumir menos? Quem vai se eleger assim? Eu acho que o Lula se reelege falando isso? Eu acho que tem algum deputado, algum senador que vai conseguir algum apoio do seu partido dizendo, não, a discussão é outra. Nós não temos que simplesmente mudar o combustível, nós temos que mudar nossos hábitos, né? E quando a gente está falando em cultura, que estamos falando em permacultura, o problema é um problema cultural, né? Nós temos que mudar a cultura, certo? E quem se propõe a mudar seus hábitos? É isso que nós temos que mudar. Nós temos que mudar hábitos, né? Porque nós estamos chegando no limite do planeta. O planeta não suporta a forma como nós estamos vivendo, né? E a questão agrícola, hoje no Brasil, 75% mais ou menos do que a gente está liberando de carbono no ar, né, é a partir da agricultura. Nosso problema não é a indústria como os Estados Unidos, né, ou como a Ásia toda, né? É a agricultura, o impacto da agricultura. Porque se eu estou usando uma quantidade enorme de nitrogênio, o que te compõe carbono é nitrogênio.
E toda a agricultura está usando ureia. E nesse sentido, como é que vocês têm dialogado com os agricultores da região? Há quanto tempo vocês estão lá em Bagé? 5 anos. Há 5 5 anos. Que iniciativa vocês têm tomado nesse sentido de dialogar com os agricultores, com os produtores de toda aquela região? Que é uma região bastante complicada, tem até carência de água, Isso. tem problemas de seca muito seguidos, quer dizer, é uma série de dificuldades. A gente tem muito pouco acesso, lá tem fazendas grandes, a gente tem muito pouco acesso a esse público. Né? Eu estou trabalhando com quilombolas, né? Com pequenos agricultores, e o nosso trabalho também não está focado só na região. Né? A gente atende o Estado, certo? Temos um trabalho dentro. Onde tem evoluído mais? Em outras regiões, né? Onde tem agricultura familiar. Né? No lugares onde tem agricultura familiar. É onde tu consegue trabalhar mais isso, né? Onde o pessoal tem uma relação muito mais direta com a terra, né? E com os bens da terra, onde estão conseguindo, por exemplo, montar sistemas de coleta de água, algum sistema de saneamento, né? Processos de produção, enfim, em pequenas propriedades. Tá mais fácil de trabalhar, a princípio, né? Eu tenho um trabalho em Minas Gerais, junto com outras 12 organizações dentro do Vale do Jequitinhonha, né? Onde a gente aprovou agora há pouco um projeto com a Petrobras, que a gente chamou Caminho das Águas, e a gente vai fazer um trabalho numa bacia hidrográfica inteira, que era o que eu sonhava em fazer aqui. Né? Cheguei a propor isso no outro governo, num convite que a gente teve para fazer uma fala sobre água. Né? E aí surgiu essa oportunidade lá, o pessoal gostou, a gente fechou um projeto, aprovamos o projeto, e a gente vai fazer um trabalho envolvendo várias famílias, envolvendo mudas, nascentes, sementes e rios. Nós vamos montar o que a gente chama em permacultura de canais de infiltração, que são os sueios, né? E nós vamos montar mais ou menos uma área de 1.000 hectares no total dessas pequenas famílias. Né? E a ideia nossa é mensurar isso e ir medindo, né? A ideia é aumentar a água nesse ambiente. Né? Porque o solo, como não consegue absorver a água da chuva, nós temos um excesso de água nos rios e, consequentemente, assoreamento. Né? A nossa ideia, então, é fazer uma barreira para isso e fazer com que a água reponha, né? E fazer com que a gente consiga medir, mensurar o aumento das águas nas nascentes. Né? João, em relação à sustentabilidade da permacultura, né? O quanto entra de fora, o quanto vocês ainda precisam comprar e buscar que ainda não são capazes de produzir dentro destas ecovilas, o quanto se produz internamente para a própria subsistência e a saída, o que vocês levam à sociedade, o que vocês vendem ou produzem para fora. Isso tudo gera um saldo positivo de modo a ser sustentável, que com certeza vai haver uma continuidade sem grandes déficits para quem está trabalhando, para quem está vivendo disso? A gente tentou, né, vem tentando criar sistemas de referência um pouco, né? Porque Bill Mollison teve no Brasil em 92, né, deu um curso em Lomba Grande e de lá para cá avançou pouco isso, né? E o Ali Sharif, que eu falei que é o coordenador da permacultura na América Latina, teve como ideia nós montar esses centros. A gente tem um centro na Amazônia, né, um no Cerrado e outro aqui na Pampa. Né, e tem uma parte de permacultura urbana na Bahia. Né. Tem outras pessoas trabalhando com permacultura, estou até dizendo, dentro dessa linha de pensamento que foi construir essa proposta. Bom, então a gente também não tinha referências, né, para se basear, a não ser do que a gente mesmo estava fazendo, né, e do que conseguia estudar. E nesse espaço, né, a gente está construindo as nossas casas basicamente com o solo do lugar, certo? Está se comprando janelas e outras coisas fora do espaço. Você produz parte do alimento dentro do nosso espaço, né? Algumas folhosas, arroz e alguma coisa de carne, né? Que a gente pensa em melhorar bastante da posição que está. Nós coletamos água da chuva de quase todo o telhado. Basicamente toda a água que a gente toma é água coletada de chuva. Né? Ao contrário das pessoas que trabalham com isso, essa água pode ser só para lavar piso, não sei o que, não. A gente coleta a água, manda fazer análise dessa água. Né? Dificilmente tu vai ter um problema com coliformes, por exemplo, uma água coletada do telhado, que é o que acontece em nascentes, da maioria dos lugares que a gente viu em agricultores. Se tu for pegar uma água, a água está contaminada. A maioria das águas estão contaminadas. Né? Não só com questão de fezes humanas, mas de animais, né? Como é o caso da giardia, por exemplo, né? que tem uma origem do gado, né? E onde é que não tem gado? Tem gado em tudo que é lugar, né?
Então, de energia, a gente não tem autossuficiência ainda, tem alguma coisa de aquecimento de água, né? Temos um pequeno gerador eólico que fornece muito pouca energia. A ideia é chegar a isso. Eu estou escrevendo agora exatamente sobre isso para arrumar apoio de algumas organizações para uma geração de energia total do espaço. E a ideia é, dentro de um ano e pouco, a gente está autossuficiente em energia, né? E basicamente os recursos todos que a gente conseguiu para os projetos, tudo foi recurso de fora, né? Da Austrália, da Suécia, dos Estados Unidos, muito dos Estados Unidos. Né? Certo. E quanto continuando na mesma questão assim, da produtividade, o que consegue agregar de produtividade e rentabilidade uma propriedade com permacultura, praticando permacultura, em relação a uma propriedade particular, digamos, duas do mesmo tamanho, uma com permacultura, outra sem permacultura? Dá para quantificar o que uma ganha em produtividade em relação à outra? Eu acho que teria que... É um desafio isso aí que tu está colocando, a gente mensurar isso, assim, né? Agora, uma estimativa? É que aí tu poderia... não sei se tu está relacionando só a questão de produção. Mas eu posso pensar assim, por exemplo, né? De repente o sujeito quer construir um galpão, né? Ou um prédio, ele pode construir o prédio com a terra que ele tem no lugar, né? Ou com fardos, ou enfim, né? Bom, isso já... é um custo a menos, ou no mínimo ele vai gastar menos, né? A questão de água, algumas estratégias com relação à água, né? E dentro da questão produtiva é consórcio, né? Trabalhar com consórcios, né? A gente montou, por exemplo, uma área demonstrativa bem pequena, né? Onde a gente tem